Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, um programa que dá ouvidos e voz aos movimentos sociais, um espaço para pensar em ações e políticas necessárias para o avanço da conquista de direitos, para a diminuição das desigualdades, para construir cidadania e promover o bem comum. O casamento chegou ao fim. Não bastassem as inúmeras dificuldades de uma separação, para casais com filhos, geralmente, a dor é ainda maior e vem seguida de uma pergunta: e as crianças? A equipe do Melhor e Mais Justo foi procurada por um movimento social que defende a guarda compartilhada como a melhor opção para o desenvolvimento saudável dos filhos de pais que se divorciam. Guarda compartilhada, essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, convidamos Fernando Valentim, sociólogo, coordenador executivo do Observatório da Guarda Compartilhada, e Denise Maria Pericini da Silva, psicóloga. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Na legislação brasileira, a regra é: em caso de divórcio, a guarda compartilhada dos filhos deve ser o regime preferencial aplicado pelo judiciário, inclusive quando há conflito entre os pais. Mesmo assim, apenas cerca de 6% das guardas são compartilhadas. Por quê? Vou começar com as damas. Denise, por que só 6% são compartilhadas se a lei diz que preferencialmente a guarda deve ser compartilhada? Bom, na lei de 2008, nós tínhamos aquele termo, a guarda compartilhada será aplicada sempre que possível. E esse sempre que possível dava margem a desqualificar o outro como guardião, certo? Então, havia sempre esse movimento para, geralmente, desqualificar o pai como sendo guardião. E já existe esse movimento, vamos dizer, tradicionalista, esse posicionamento conservador por parte do próprio judiciário, da instituição e da sociedade, né, a mentalidade da sociedade que demora para exercer mudanças, né, se adaptar a mudanças, de que a guarda tem que ser sempre materna, né, que a mãe é que tem aquele dom natural de cuidar dos filhos, tá? Quando a gente sabe que isso é uma construção social, né? Uma construção histórica, isso não é E na guarda compartilhada não há perda de guarda pela mãe, há compartilhamento com o pai. Mas existe esse receio por parte das mães de ter que dividir com aquela pessoa que você já não ama mais. Pelo contrário, muitas vezes que você odeia, mas que não aceita que a criança ainda continue amando aquele pai. E Fernando, quer dizer, esse número tão baixo, essa lei é recente, tinha uma em 2008, essa lei é do ano passado? 2014. 2014, então ano retrasado. Mas, no entanto, quer dizer, lá antes da Constituição de 88, enfim, a gente tinha um privilégio de guarda ao pai, né? É o tal do pátrio poder. Como é que era e o que virou e por que é tão difícil construir uma cultura de compartilhamento da guarda para os filhos, salvo, claro, em casos de risco real para a criança, seja sob a guarda do pai ou da mãe, né? Veja, Tuto, a questão da guarda compartilhada precisa ser entendida, basicamente, a nosso ver, sobre 4 aspectos. Um aspecto de natureza social, um aspecto de natureza econômica, um aspecto de natureza ideológica e um aspecto de natureza cultural. Ao longo de todo o século XX se criou, infelizmente, uma noção bastante equivocada de que a mãe tinha precedência em relação ao cuidado parental, em relação ao cuidado dos filhos. Se criou também uma noção bastante equivocada de que o filho é um bem, é uma posse. E em muitos litígios o que a gente presencia exatamente é isso, são ex-cônjuges utilizando o filho como moeda de troca em questões relativas à guarda. Nós temos um terceiro elemento de natureza ideológica que hoje ele está muito reavivado e está muito forte, que são as questões de gênero. Infelizmente, não que o empoderamento feminino tenha sido algo ruim, ao contrário, é algo extremamente benéfico para a sociedade. Mas vem se criando dentro da esfera do judiciário muito conflito entre homens e mulheres em relação a papéis parentais, coisa que não deveria ocorrer.
no máximo, se esse conflito existisse, ele deveria se circunscrever às questões conjugais. E o último fator, né, o quarto fator, como eu citei, seria essa questão cultural mesmo, que infelizmente a gente também sabe que uma parcela dos homens, ao longo da vida, historicamente, se dedicou muito pouco a estar perto dos filhos e a cuidar dos filhos. Isso, graças a Deus, vem mudando, mas infelizmente, ao longo do tempo, isso ocorreu, é algo que a gente não tem como negar, né? O que ocorre hoje, principalmente após a Lei 13.058, é a necessidade de um entendimento de que a guarda compartilhada é o melhor arranjo para a criança, o melhor arranjo parental pós-divórcio para a criança. É necessário que pais e mães entendam que a relação conjugal chegou a um fim, que existe um filho ou que existem mais filhos e de que é necessário que estes filhos recebam ambos referenciais, materno e paterno. Para quê? Para que se constituam como cidadãos de bem, para que tenham um bom desenvolvimento emocional, psíquico, afetivo e assim por diante. Em termos estatísticos, que foi a sua primeira pergunta inicial, na realidade, o que nós tivemos nos últimos 30 anos? O IBGE inicia a série histórica da pesquisa Registro Civil, 1984. Então, de 84 até 2014, nós temos um intervalo de 30 anos. No âmbito das pesquisas do Observatório, que a gente vem desenvolvendo, a gente consolidou alguns dados. Então, o que a gente tem ao longo desse período? A guarda compartilhada, de 1984 até 2014, lembrando de que ainda não havia legislação de guarda compartilhada lá atrás, mas era uma guarda que era atribuída a ambos os cônjuges. Ela cresce apenas 4% em 30 anos. Então é um número muito pequeno. A guarda paterna, ela sofre uma queda de algo em torno de 6% em 30 anos. E a guarda materna tem um crescimento de 5% em 30 anos. Né? Então veja que esses são dados históricos, são dados de longo prazo, né? Que, portanto, apontam tendências. E eu acho que é exatamente essa assimetria, principalmente entre homens e mulheres, entre pais e mães, que a Lei 13.058 vem tentar corrigir. Sim, mas também existe essa cobrança, é que também essas mudanças que acontecem, essa demora, né, essas dificuldades para manter as mudanças, elas vêm dessa mentalidade ainda de uma cobrança social em relação à guarda materna. Porque pai que não tem a guarda, geralmente é comum, né? Você vê cotidianamente, mas mãe que não tem a guarda... Pai não sofre nenhuma discriminação Exato. social por não ter a guarda. Mãe sofre, né? Mas mãe sofre. Mesmo que ela diga que está renunciando à guarda, por exemplo, em favor de uma carreira, de um estudo, né, de querer ter outras perspectivas de vida, ela é mal vista socialmente. Né? Existe essa cobrança social das pessoas não aceitarem ela porque ela renunciou à guarda. Então, ela está escondendo alguma coisa, vai ver que ela batia nos filhos, porque é só em situações extremas, né? Então, só ela devia maltratar os filhos, bater nos filhos, negligenciar cuidados aos filhos para ter perdido a guarda e está falando que é ela que renunciou. Ou então é aquela mãe egoísta que só pensa em querer ter só os seus objetivos pessoais e que mãe desnaturada é essa que não quer saber dos filhos, que está pensando em carreira, está pensando em estudos. Né? E muitas vezes essa carreira, esse estudo é um investimento que ela está fazendo para melhorar a condição de vida dos próprios filhos. Se nós analisarmos as guardas unilaterais, sejam maternas, que são a grande maioria, e as paternas, a gente vai perceber um elemento muito importante, mas que é extremamente pouco trabalhado e pouco analisado. É a sobrecarga que uma guarda unilateral gera. Principalmente as mães, porque detêm a grande maioria das guardas, e ao pouco número de homens que detêm esse tipo de guarda. Quando a gente fala que a guarda compartilhada é o melhor regime parental, é justamente no sentido, primeiro, de equilibrar direitos e deveres entre homens e mulheres com relação aos filhos. Ainda que existam os estigmas, ainda que exista toda uma cobrança social, como a Denise muito bem colocou, isso é a mais pura verdade, né? É necessário que a sociedade seja capaz, no século XXI, de construir um novo entendimento a respeito do que vem a ser parentalidade. As relações conjugais, elas são extremamente talhadas por questões de poder, de dominação, de maior bem-estar ou menor bem-estar, né? Tudo bem, são adultos, são pessoas já desenvolvidas, criadas, etc. Nós não podemos transferir estas questões para os filhos. E é justamente nesse sentido que a noção de guarda compartilhada, né, o Instituto Jurídico da Guarda Compartilhada surge primeiramente, para equalizar os papéis de homens e mulheres em questões de direitos e deveres. E, fundamentalmente,
para atender o bem-estar da criança e do adolescente. E qual a diferença, vou aproveitar a psicóloga aqui entre nós, Sim. qual a diferença do ponto de vista conceitual, inclusive, para as crianças, para os filhos, terem uma guarda compartilhada e terem uma guarda unilateral? Dizer, o que significa para o desenvolvimento infantil ser criado apenas por um dos pais e vendo o outro apenas esporadicamente, eventualmente, por pouco tempo e tal, e ser criado pelos dois pais, ainda que os pais sejam separados? Existem vários fatores aí para a criança. Acho que o principal aí na guarda compartilhada é ter este duplo referencial. É poder estar na companhia da mãe e ter a rotina com a mãe, certo? E também estar com o pai e também conhecer o espaço da casa do pai, de ter a rotina com o pai, certo? Então, é poder ter Porque a sua pai e mãe própria... têm papéis complementares, Sim, né, no desenvolvimento a sua própria infantil. percepção, a criança vai estruturando a sua própria percepção de quem é o pai e a mãe por conta própria, pela convivência com um e pela convivência com o outro. Na guarda única, você só tem aquele referencial. Então, essa criança só tem o referencial daquele pai ou daquela mãe, né? Vamos pensar na situação padrão de ser guarda materna, é somente o que a mãe fala. Então, se a mãe, muitas vezes, sem entrar na questão sexista nem nada, mas pela questão da tradicionalidade da guarda materna, e essa mãe que tem ressentimento do casamento, que tem lá as suas mágoas, enfim, as suas questões não resolvidas, os seus conflitos não resolvidos no âmbito conjugal, certo? E pode ser consciente ou inconscientemente, pode transferir isto para a criança. E ensina a criança também a entrar neste discurso que é a prática da alienação parental, certo? É fazer a criança mudar a percepção dela em relação ao outro. Então, seu pai não presta, seu pai não presta, seu pai não presta. Aliena a criança a ideia daquele progenitor, né? Se for a mãe, aliena a criança a pensar como a mãe em relação ao pai. Se for o pai, aliena a criança a pensar como pai em relação à mãe. Na verdade, a alienação parental pode existir nos dois, dos tá? dois lados. Tanto o pai com aqueles contatos esporádicos também pode ser um alienador, como alienadores podem ser os dois, tá? Mas assim, colocarem, portanto, a criança na linha de fogo dessa disputa entre os dois. Transferir esses conflitos, essas dificuldades, esses ressentimentos para a criança, para fazer a criança se envolver e começar a não gostar do outro pai ou da mãe, porque ele não gosta. Tá? Então, sem contar, concordo perfeitamente, sem contar, Tuto, que a guarda unilateral, seja materna ou paterna, ela cria um ethos monolítico, ela cria uma visão una, ela cria uma visão fechada a respeito da vida, a respeito da convivência, a respeito de valores. Nós costumamos dizer que a guarda compartilhada, ela traz o quê? Ela traz a possibilidade de ambos os genitores transferirem o seu patrimônio moral, que essa é uma questão muito séria e muito pouco tratada em relação às questões de guarda compartilhada. Quando eu citei na sua primeira pergunta a respeito das questões ideológicas e das questões econômicas que estão envolvidas na problemática da guarda compartilhada, via de regra o que nós vemos, tanto na postura de alguns genitores que optam pela guarda unilateral, quanto na postura dos órgãos de justiça que chancelam a guarda unilateral, é o referendo a visão una, a visão fechada, a não a visão plural. Como a Denise muito bem colocou. Uma criança necessita de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe para se formar. É importante que ao longo da vida ela tenha esses referenciais. Né? À medida que você subtrai esta possibilidade da criança de ter este outro referencial, de ter este outro olhar, muitas vezes sob a alegação de que este outro olhar é diferente do seu e, portanto, pernicioso à criança, é algo bastante complicado, bastante controverso, a meu ver, de um genitor unilateralmente escolher... Imagino que salve em situações muito limites ou muito explícitas. Como né? em casos, por exemplo, comprovados, de genitores que têm problemas de alcoolismo, que têm de drogas, de violência comprovada, porque, diga-se de passagem, a gente vê muita acusação
mas muito pouca coisa de fato é comprovada. Então, existe, parece que, uma cultura de falsas acusações em processos de guarda, em processos de família. Então, isso é importante. É importante que fique marcada essa distinção. Eu quero falar mais sobre a questão da justiça, sim, mas daqui um pouquinho. Vamos esgotar um pouco essa ideia, esse debate sobre os efeitos, sim, na criança, né? Porque, em última análise, se houver aqui um desejo, vou chamar assim, um desejo de vingança de um dos progenitores ou de ambos, e se a criança for usada como ferramenta, como moeda, né, nessa disputa entre os dois, nessa disputa afetiva, não estou nem falando da disputa judicial, etc. Estou falando nesse jogo, sim, de tentar machucar um ao outro, porque, sim, tem rancores, tem ressentimento e tal. Quem vai acabar pagando o pato no seu desenvolvimento são as crianças, né, são os filhos. Eu gostaria de colocar dois aspectos aí. Essa lei nova que veio de 2014, ela procurou substituir esse termo sempre que possível da lei de 2008, para colocar a guarda compartilhada como regra, partindo sempre da premissa de que ambos os pais são aptos a estarem exercendo essa guarda. Então, o que diferencia aí é só se um deles expressamente renunciar à guarda em função, ali na audiência, por exemplo, fala, olha, eu não tenho condição de exercer a guarda compartilhada, ou não tenho condição de exercer essa guarda junto, ou seja, a guarda unilateral deve ser a exceção e não a regra. Né? Deve ser exceção. Então, ele tem que dizer expressamente, eu não posso, não tenho condição, seja o pai, seja a mãe. Mas ele sempre tem que partir dessa premissa de que a guarda compartilhada ou então, quando houver, principal. Como disse o Fernando, uma denúncia, sim, de violência, de alcoolismo, de algo que impeça a guarda por parte, sim, de um dos progenitores. E isso, né, aí tem que ser muito sério, porque a gente tem várias acusações de abuso sexual que são falsas, que são inverídicas, tá? Mas que são usadas como argumento para isso, e a gente pode discutir isso oportunamente. Tá? Então, um outro aspecto que eu queria destacar aqui, abrir só um parênteses, é que, assim, também o pedido de guarda compartilhada tem que ser genuíno e tem que ser, vir acompanhado da conscientização das responsabilidades, porque o grande obstáculo que aparece, muitas vezes, para se ter esse compartilhamento é que, assim, a mãe alega, bom, mas só eu que tenho rotina, só eu que estabeleço hora de escola, hora de almoço, hora de tomar banho, hora de brincar, e o pai, e quando leva para o pai é uma bagunça, certo? Porque o pai também, este pai precisa ser conscientizado de que ele também tem que ter essa questão disciplinadora. É que os pais ficam esse pouquinho tempo com os filhos, só os finais de semana alternados, tá? E alguns, muitas vezes, não conseguem dimensionar, então acham, por exemplo, que não pode dar uma bronca, que dá disciplinar o filho, porque isso contraria. Já tem tão pouco tempo que depois a criança vira e fala, não quero mais sair com você, porque você me deu uma bronca, porque você me chamou a atenção de um comportamento ruim. Ou então contra a ilusão também, né? Quer dizer, como o pai fica na guarda unilateral pela mãe, é o cara que vem no fim de semana, no dia em que não tem aula. É o pai McDonald's, exatamente. O dia que não tem aula, o dia que não vai ao médico, o dia que não tem horário para dormir, eventualmente, porque não tem aula, não tem que acordar cedo para ir para a escola, outra atividade e tal, vira o espaço de lazer. Pai McDonald's, né? Que você chamou. Tem escolas que nem dão lição de casa para o fim de semana, porque são finais de semana que alguns pais são separados, então é o final de semana que a criança vai com o pai, e o pai não fiscaliza lição de casa, e aí a prova. Mãe também fica no lugar da chata, porque para a criança, porque... não só da chata, naturalmente, de quem tem um vínculo afetivo mais intenso, sim, mas aquela que cobra o horário, que põe na cama no determinado horário, que vê se comeu, que cobra o banho, que cobra a lição feita, etc, etc. Sim. Então, também é comum na pré-adolescência, a gente ouve dos amigos, etc., amigos separados, com guarda unilateral, chegar uma certa hora que a criança, inclusive, ameaça a mãe, o adolescente ameaça, vou morar com meu pai, porque você é muito chata e tal. Nós estamos falando dessa dissimetria, né, Fernando? Existe, é verdade. Como é que é isso, assim? Pois então, como a Denise falou, ao compartilhar, se esse compartilhamento for dado desde o início, as chances, as probabilidades de se criar uma cultura onde ambos, pai e mãe, participem efetivamente em direitos e deveres, em responsabilidades, em cobranças e, acima de tudo, na formação desse caráter desse cidadão, é muito maior. Infelizmente, quando se fala em guarda compartilhada, o que vem à mente são essas falácias de que é necessário que o casal se dê bem.
Não é necessário que o casal se dê bem, é necessário que o casal tenha diálogo. Respeito. Respeito em relação ao filho. Não precisa se dar bem, até porque se a relação conjugal já atingiu o fim, algo de fato ocorreu. Se eles se dessem bem, não precisava, talvez nem tivesse separado. Esse é um ponto extremamente absurdo. O segundo ponto que se fala muito, como a Denise já colocou, a questão da dupla residência. De que a dupla residência é ruim, porque não tem rotina. Não, ao contrário. Eu acabei de dizer, nós temos o entendimento de que ela oferece um outro referencial moral, uma outra noção de patrimônio moral, né? É claro que é isso, exercendo direitos e deveres, horário de escola, horário de dormir, horário de alimentação, horário de banho, como se necessita qualquer criança nas suas diferentes fases de desenvolvimento. Quando você retira esta possibilidade de um ou de outro, de pai ou de mãe, é aí que você empurra efetivamente essa criança para um universo bastante complicado, porque a gente sabe, por alguns estudos internacionais, de que ela vai ter consequências. Essas consequências vão vir da adolescência. Baixo rendimento escolar, maior envolvimento com drogas, maior envolvimento com álcool, né? Então, você condena uma geração de crianças a terem algum tipo de problema lá na frente. Isso está comprovado cientificamente em diversos estudos feitos fora do Brasil. Infelizmente, a literatura brasileira é muito pobre com relação a esse assunto. Pouco se produziu ainda a respeito desse assunto. Mas existe um leque de estudos internacionais produzidos, inclusive, de 2010 para frente, né, que comprovam essas questões que a gente está colocando. Claro, aqui. imagino que isso em nível estatístico, né, não é obrigatório, não é um dado fatal, tá certo? Mas, de todo modo, estatisticamente, se a gente parte do pressuposto que o desenvolvimento da criança depende de uma presença efetiva, né, tanto materna, né, da função materna, quanto da função paterna, se há o pai e a mãe, se há um desequilíbrio, se há muita desarmonia, se não há diálogo, etc., isso pode gerar efeitos ruins para a criança. Não é em 100% dos casos, claro. não é obrigatório, mas estatisticamente, como está dizendo o Fernando, isso aparece. Né? Isso aparece. Porque você fez uma referência, Fernando, também, e eu quero entender como leigo. Você disse assim, o pedido na justiça tem que ser um pedido de guarda compartilhada. Mas a lei não diz que a guarda compartilhada é o preferencial? Por que isso não é automático e a exceção tem que ser pedida? Quer dizer, se um pai acha que o outro não tem condição, ou se um pai quer abrir mão da guarda, ele deve pedir, não deveria ser automático. Chega lá, a guarda é compartilhada. Você teria que argumentar em contrário para não ser. Não é assim? Infelizmente a gente está encontrando muita resistência em relação a isso, tá? Um aspecto que eu ia comentar, porque senão vou acabar deixando, falando de negócios, questão de pensão alimentícia, tá? Um dos grandes obstáculos do pedido de guarda compartilhada é alegar que o outro está fazendo isso para se livrar da pensão, tá? Entendi. Que é a prerrogativa do guardião único, certo? Receber a pensão e ter o outro, né, como pagador de pensão. E aí fica aquela disputa. Porque na guarda compartilhada não há pensão alimentícia. Não é que não há pensão alimentícia, ela se dilui. Exato. Ela não polariza em um que só recebe e outro que só paga. Na verdade, os dois vão ter que compartilhar a questão da pensão também. Então, um vai pagar a escola, o outro vai pagar o material escolar, o uniforme. Um vai pagar o condomínio, o outro vai pagar o plano de saúde, certo? Então, vocês vão dividindo, né, dentro da possibilidade, dentro da necessidade da criança, aquilo que é o essencial. Então, um vai pagar a escola, outro vai pagar um curso de natação ou de inglês, né? Enfim. Porque o dever é o mesmo, né? O dever é o mesmo. Pai e mãe continuam devendo sustentar o seu filho. Então, se eles também compartilham tempo de convivência, eles também deverão compartilhar os deveres de manutenção dessa criança, desse adolescente, né? Até a vida adulta. De novo aqui, perguntando na condição de leigo, quer dizer, essa questão, ela não deveria ser tratada embora no mesmo processo, mas de maneira em separado? Explico a minha pergunta. Quer dizer, a discussão de se há uma condição financeira relativamente equânime entre pai e mãe na guarda compartilhada é absolutamente natural que tudo seja compartilhado e de quem vai pagar o quê, como, etc. Se houver uma dissimetria muito grande, né, porque também ainda é comum na nossa cultura patriarcal, machista, etc., que muitas vezes, por ter filho, a mulher para de trabalhar, sequer vai trabalhar, e o homem se mantém como provedor. E depois, quando se separa,
A mulher, então, não tem as mesmas condições financeiras para cuidar dos filhos do que o homem. Seria justo, a meu ver, que o homem, então, contribua com a maior parte, tá certo? Isso não pode ser tratado dessa maneira? Não é assim? Eu diria, Tuto, que esse teu raciocínio está correto, mas eu acho que ele precisa avançar um pouco, principalmente agora, ao longo do século XXI. Vou trazer um dado bastante importante. PNAD de 2014. Diferença salarial entre homens e mulheres. 27%. Essa diferença já foi muito maior lá atrás. Ela chegou a patamares de 30%, 32%, 35%, 40%. O que nós temos como tendência histórica, tendência estatística? Uma inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, né? A gente, inclusive, vê muitos casos, inclusive, de crianças, de processos, de guardas, etc., na qual o filho tem-se lá a guarda unilateral materna, mas o filho não fica nem com a mãe nem com o pai. Ele fica com o babá e com a empregada. Ou com a avó. Ou com a avó. Porque, nas camadas mais simples, com os avós, tios, etc. Porque essa mãe está trabalhando e esse pai está trabalhando. Então, isso pode soar como retórica, mas não é. É uma verdade. As mulheres cada vez trabalham mais, cada vez estão mais inseridas. Estão mais tempo na vida acadêmica também. Na vida acadêmica fazendo também, especializações, mestrados, doutorados, enquanto o homem não. Por outro lado, é verdade ainda que o homem continua desfrutando de uma massa salarial superior, 30% superior aí, que garante essa, digamos assim, esse diferencial em relação à mulher. Agora, é necessário que a gente consiga também dar um passo além e construir essa nova cultura. Porque a partir do momento que você se separa-se conjugalmente, este homem e esta mulher vão ter que arcar com as suas vidas econômicas, individuais, de maneira autônoma, e vão ter que ser capazes de prover o sustento dessa criança. O que acontece? Criou-se no âmbito do judiciário um entendimento, por exemplo, de que bastou-se entrar com um processo de pensão alimentícia, via de regra, homens em geral, são condenados a pagar 30% do que ganham. Obviamente, aqueles que têm CLT, aqueles que têm carteira registrada, porque é sabido também que a grande maioria que não tem emprego, que vive de bicos, etc., não paga nenhum tipo de pensão, entendeu? Uma questão que a gente vem analisando profundamente no laboratório, no observatório, nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, é o seguinte. É sabido, por exemplo, que juízes arbitram para homens que não estão trabalhando meio salário mínimo, o que dá aí alguma coisa em torno de R$400 aproximadamente. Tal, né? E para aqueles que estão trabalhando, obviamente, varia de um salário mínimo, podendo chegar até 3, 4 salários mínimos. Né? Se nós analisarmos a renda média do brasileiro, que é R$1.700, só de saída, e não estou defendendo os homens, mas quero trazer aqui uma reflexão mais aprofundada a respeito de questões alimentícias. Se você analisar este valor que é arbitrado, ou seja, de meio salário mínimo para quem não tem salário, ou um salário mínimo, para uma renda média do brasileiro de R$1.700, nós já vemos que tem alguma coisa errada aí. Tá certo? E o outro dado que eu trago, um dado muito importante, é o seguinte. Dado a Receita Federal de 2013. Naquele ano, a Receita Federal contabilizou 12,9 bilhões de reais de pagamento em pensão alimentícia, sendo que 12,5 pago por homens e 0,4 pago por mulheres. A questão que eu coloco é, se a diferença salarial hoje, média no Brasil, entre homens e mulheres, em termos de salário de ganhos, é de 30%, por que a diferença no pagamento de pensão alimentícia é tão abrupta? Mas aí acho que tem um conjunto de variáveis. Uma delas é que ainda é relativamente comum, embora nos centros urbanos maiores e tal, talvez isso venha diminuindo, mas ainda é bastante comum que você tenha casais com filhos nos quais a mulher deixa de trabalhar, se é que foi ao mercado de trabalho. Isso é uma herança patriarcal importante e que muitas vezes, na separação, quer dizer, e muitas vezes deixa de trabalhar por solicitação do próprio marido, né? E portanto, mas no entanto trabalha em casa, né? Quando eu falo deixa de trabalhar fora. Doméstico, claro. Cuida de filho, faz o trabalho doméstico, etc, etc. Então é natural que ela tenha, a meu ver, aliás, é justo, mais do que justo, que nessas situações, que não devem ser uma, duas, eu não sei percentualmente, mas o número não deve ser desprezível, é absolutamente, a meu ver, justo que na separação, que este homem, né, que permitiu ou mesmo solicitou que sua mulher parasse de trabalhar, que ele a banque, e portanto banque também o filho. Então teria que incluir na tua estatística, porque se a gente imaginasse
um mercado onde todas as mulheres trabalham, Trabalhassem igualmente. todos claro. os homens trabalham e que os homens ganham um pouco mais, porque ainda há machismo no mercado de trabalho e tal, você poderia dizer, olha, tirando essa diferença, né, equalizando essa diferença, todos temos os mesmos direitos e deveres. Mas a gente teria que supor que nós temos uma sociedade que não é patriarcal, que não é machista e que, para o fundo do Brasil aí, todas as mulheres trabalham em condição de igualdade com seus maridos, estão em condição de igualdade nas relações com seus maridos, o que não acontece nem nas grandes cidades, nem Brasil afora. Eu estou errado, Denise? Não, desculpa, mas tem algumas que abusam também. Sim, mas nós estamos falando, de novo, não estou querendo qualificar, Claro. mas estou querendo dizer o seguinte, quer dizer, esse me parece um dado da nossa cultura. Claro. Não é? Não, claro. E como tal, ainda que possa ter mulheres que eventualmente se usam da condição de não trabalhar, da condição de ser mãe, para abusar, né? Então, se valem disso para abusar na separação. Supérfluos, entram com coisas irrelevantes e que você vê que não é para a criança, é para ela. Exatamente. Certo? E muitas vezes são mulheres saudáveis, jovens, não são deficientes, não são inválidas, não são, sabe? Que estão ainda ativas, que ainda poderiam estar assim no mercado de trabalho e que aproveitam na lista de pensão alimentícia, colocam uma série de futilidades que você vê que não é para criança coisa nenhuma, é para elas. Né? Não, e lembrando que a possibilidade de pensão alimentícia para a ex-mulher, para o ex-cônjuge, ela existe, ela continua existindo. Não, estou falando que não exista, mas... Caberia então ser pedido e se separado. Uma parcimônia. Mas certo. isso que é isso que eu falei de tratar em separado, para não misturar questões, digamos, exatamente. Da guarda dos filhos com a exato. questão da pensão estrito sensu. Né? Legalmente ela é tratada assim em separado. O que acontece é que acaba entrando naquela guerra de a mãe não deixa eu visitar meu filho, então eu não pago a pensão. Isso. E a mãe também fala, ele não paga a pensão, então eu não deixo ver meu filho. Então entra nessa Quer dizer, o dinheiro é sempre um indicador sensível dos conflitos afetivos e relacionais. E mesmo a questão da pensão alimentícia, que é tratada numa ação paralela, certo? Mas ela é tratada numa ação paralela, mas muitas vezes ela é julgada no mesmo juízo. Isso, então é o mesmo juiz para julgar as duas. E essas coisas eventualmente se misturam. E muitas vezes se faz referência a isso, certo? Tanto de uma parte como da outra, a mãe dizer, ele está atrasando a pensão, então não vou deixar ver o filho. Ou o pai alega, não sei o quê, ela não deixa ver meu filho, então não vou pagar a pensão. Então, essas questões entram na ação de regulamentação de visita ou de guarda. Ou no pedido de guarda compartilhada. Gente, deixa eu fazer o nosso intervalo, mas a gente continua com esse importante debate, não saia daí.